Olá, meu nome é Cristiane Barbosa. Eu vim aqui fazer alguns esclarecimentos da formação que tivemos a respeito do plano de ensino individualizado do município de Santana, da Prefeitura Municipal de Santana. Foram dados para vocês 2 slides. Um primeiro slide falando que o professor deveria ler essas perguntas e descrever elas, trazer elas de forma descritiva no PEI, tá? Aí qual foram as perguntas que tem? Uma, que ele deve contextualizar a sua sala de aula. Então, como é que ele faz isso? Dizendo quantos alunos especiais ele tem, quantos alunos no total ele tem, se ele tem alunos com transtornos funcionais, alunos com TDAH, com dislexia, com dislalia, com dificuldade de aprendizagem acentuadas ou com um transtorno que não é nem de pessoas com deficiência, nem de pessoas com transtorno funcional, que é o TOD, que é um transtorno opositor desafiador. E ele deveria falar se ele tem esse tipo de aluno na sala, tá bom? Ele vai também descrever como é que acontece o planejamento dele, esse planejamento dele com o AEE, quando acontece, de que forma acontece, qual a periodicidade, com a coordenação pedagógica acontece, como é que a escola faz, como é que acontece o planejamento escolar, né? Como é que acontece? Aí aqui, ó, tem recebido orientações e apoio do AE e da coordenação pedagógica, quer dizer, nesse teu planejamento, tu recebe orientação, tu recebe acompanhamento, tu tem ali um feedback colaborativo com esses dois, que é o professor do AE e com o coordenador pedagógico. Aí vem o currículo de sala de aula, né? Então, vamos falar do currículo. Esse aluno, ele vai seguir esse currículo? Ele é um aluno que está no 5º ano e consegue seguir os mesmos conteúdos dos alunos da sala de aula. Ou não, ele está no 5º ano, mas ele não é alfabetizado, ou ele está silábico, ou ele ainda não é fluente, então ele está no 5º ano, mas ele não consegue acompanhar o currículo, né? Então ele vai ter um currículo alternativo? Se sim, se ele vai ter um currículo alternativo, né? Então tu vai ter que elencar que conteúdos tu vai trabalhar nesse currículo dele, de que forma o currículo alternativo ele vai vir. Aí aqui diz assim, caso positivo para currículo alternativo, você terá que elencar quais conteúdos serão trabalhados. Como será o tipo e o tempo da avaliação? Agora já é outro item, já está falando de avaliar, porque tu vai ter que avaliar ele seguindo o currículo ou ele tendo o currículo alternativo, o professor vai ter que fazer a avaliação, porque a gente não tem nota no 1º e no 2º ano, mas no 3º, no 4º, no 5º, todos têm nota já, então vai ter que ter nota, então vai ter que ter avaliação. Como é que essa avaliação vai acontecer? Porque ela vai ter que aparecer, né? Então, dentro de avaliação, qual é a adequação necessária na avaliação? Será que ele precisa só de um tempo estendido? Significa que todo mundo consegue fazer sua prova em 1 hora, mas ele só consegue fazer em 3 horas. Todo mundo consegue fazer a prova de forma escrita, mas ele só consegue fazer a prova de forma oral, só você lendo para ele consegue responder toda a prova. Então você vai ter que determinar, né, como será esse tipo de prova e como será esse tempo de avaliação. Aí aqui vem aqui, qual a adequação necessária na avaliação? Se terá tempo estendido, prova compartimentada. O que é a prova compartimentada? É aquela prova em que ela tem 5 questões, mas ele vai fazendo uma questão por vez. E você não entrega todas as questões para ele de uma vez. Porque tem aluno que quando recebe todas as questões de uma vez, um caderno com 3 folhas para ele responder, só dele ver as 3 folhas ele já não responde mais nada. Então não é possível entregar para ele tudo de uma vez. Nem ele vai conseguir fazer tudo de uma vez, mas compartimentado ele vai conseguir. Aí você compartimenta, né? Aí ou terá que utilizar um portfólio. Não vai fazer esse tipo de prova. O que ele vai fazer é que ele vai fazer as atividades e conforme ele vai fazendo as atividades, eu vou guardando elas, eu vou selecionando elas, porque elas vão servir de portfólio para mim depois referenciar uma nota para ele. Essa avaliação se dará de acordo com o que for proposto para o aluno, seja objetivamente ou de forma subjetiva, conforme os avanços identificados e mensurados,
né? Quer dizer, se tu vai avaliar ele, mas tu tá avaliando o quê? Pensa, tu tá avaliando de acordo com o que tu ensinou ele, tu tá avaliando de acordo com o que tu deu, com o que tu ensinou, ou tu tá fazendo uma avaliação geral e ele tem que se sair bem nela? Porque se for assim, não dá, não vai conseguir, tu não vai conseguir uma nota em que o aluno vai conseguir destacar os avanços dele. Então, é isso que está no pretexto antes do quadro, tá bom? Antes do quadro que foi dado na formação 2026. Agora, antes de eu falar para vocês como é que está o quadro agora 2026, deixa eu explicar uma coisinha. Esse quadro só foi feito porque nós nós temos dificuldades em que os professores se engajem na tarefa de fazer o PEI do aluno. Como é que é o certo? É o que está na sistemática do PEI, é o certo. Aqueles 2 quadros que tem lá, que tem que ter todos os bimestres, que tem que ter o conteúdo e que tem que dizer o que você vai trabalhar naquele conteúdo com o aluno, de que forma o aluno vai ser trabalhado naquele conteúdo. Este é o certo. Mas tiveram professores que não conseguiram fazer isso. E aí, esse ano, o que foi falado na formação? Que a gente vai dar um passo para trás para dar 2 para frente. O que significa isso? Que aqueles professores que já faziam certo, que já tinham autonomia, que já conseguiam pegar os conteúdos e dentro de cada conteúdo dizer como ele ia trabalhar o seu aluno, esse é o certo e ele precisa continuar fazendo isso. Os que não conseguimos, os que não acessamos, aqueles que estavam eles mesmos com barreiras, né? E a gente não conseguiu chegar neles, a gente deu esse passo para trás com esses professores. Aí esses professores a gente instituiu um novo quadro, que são professores que talvez estejam mais resistentes, ou não consigam, ou não entenderam, ou até mesmo o próprio professor do AE não conseguia ir lá e conversar com o professor, ou não conseguia trazer para ele claramente o que é que ele tinha que fazer, e aí ele acabava não fazendo, mas não por isso, mas por falta de orientação. Então foi por isso que foi dado esse novo quadro. Lembrando, esse novo quadro é um passo para trás para dar 2 para frente. E lembrando, recapitulando, aqueles professores que já fazem o quadro da sistemática devem continuar fazendo, está certo, ok? E os que não fazem, os que não conseguiram fazer, vão fazer agora esse novo quadro, que é para ver se eles se engajam e aí no ano que vem a gente consiga que eles façam o quadro como tem que ser feito, né? Como está preconizado na lei, que tem que ser dado. É assim, a sistemática está da forma correta como a lei exige. Esta forma que vamos trabalhar este ano é para que a gente consiga alcançar todos os professores, né? Então, o que veio nesse novo quadro? Nesse novo quadro vieram 4 itens: barreiras, objetivos, estratégias e avaliação. 4 itens para serem trabalhados. Quais são as barreiras? São as barreiras, literalmente barreira. O que é uma barreira? Eu tenho um aluno, o meu aluno é o José não entra dentro da sala de aula. Mas o José sabe ler, o José sabe escrever, mas o José não entra na sala de aula. Essa é a barreira do José. O José tem que entrar na sala de aula. Aí eu tenho um outro aluno, a Marina. A Marina, ela não sabe copiar do quadro, mas a Marina sabe ler. Então, a barreira da Marina é cópia, é motora fina. O que eu posso fazer para que eu possa ajudar a Marina? Aí eu vou estabelecer objetivos, porque os meus objetivos e as minhas estratégias vão dizer como é que eu vou tratar a Marina diante da barreira que ela apresenta. Porque é uma barreira, é uma dificuldade, é algo que impede ela de acessar o currículo, impede ela de acessar a escola, impede ela de avançar na aprendizagem, impede ela em várias coisas. Então, as barreiras são os impedimentos que os alunos têm e que a gente precisa trabalhar focado nos impedimentos. Porque eu não vou pedir para a Marina fazer uma prova escrita, porque a Marina não escreve. A barreira dela é escrever, mas a Marina lê.
sabe? Então eu posso estar trabalhando com ela. Mas a Marina, ela consegue escrever, mas ela não consegue escrever na velocidade para fazer uma avaliação, na velocidade para copiar do quadro, na velocidade. A Marina está nessa aprendizagem ainda dessa escrita fina. É isso que eu quis dizer. Agora, a gente deve pegar esse quadro e dar para o professor fazer? Não. Falei antes, planejamento colaborativo. Você sentar com o professor, você professor do AEE, sentar com o professor do ensino regular faz parte do planejamento colaborativo. Nenhum professor do ensino regular deve fazer sozinho esse quadro. Ele deve ser orientado, ele deve ser dito para ele, deve ser conversado com ele. O que também tem que ser feito? Tem que ser entregue para todos os professores do regular os estudos de caso, aonde vem descrita a avaliação desse aluno. O que ele sabe, o que ele não sabe, quais são os objetos, ou então o que ele tem de reforço positivo, né, para que ele possa usar tudo isso a favor dele na sala de aula, na hora também dele fazer o planejamento, não só na sala de aula de uma forma geral, mas na hora dele planejar, tá? Eu acho que por enquanto... faltou uma coisa. Quem é que vai fazer isso? Todo professor que trabalha com aluno. O professor do ensino regular, a gente fala aí porque ele é quem fica mais tempo. Mas o professor de educação física também precisa se planejar e ter um planejamento e ter um PEI, que é um plano de ensino individualizado, para o seu aluno, para que ele não chegue na aula de educação física e não participe, mas que ele participe e que seja considerada as suas barreiras. É muito fácil quando a gente diz que uma pessoa ela tem barreiras físicas, porque eu imediatamente vou tentando sanar a barreira física. Uma pessoa que está na cadeira de roda, eu peço para alguém empurrar a cadeira dela, eu consigo pensar em algo bem rápido, mas a gente sanar barreiras intelectuais de ordem, aonde a criança não entende comandos, aonde ela não obedece ordens, isso daí vai exigir um planejamento mais detalhado, para que eu consiga acessar esse aluno, para que esse aluno consiga acessar o conteúdo, para que ele consiga participar das aulas, né? E aí não importa, para você, professor do ensino regular, não importa se seu aluno tem deficiência ou transtorno funcional, você tem que fazer PEI para os dois. Você vai ter que fazer o PEI tanto para o seu aluno com deficiência, tenha ele autismo, tenha ele altas habilidades, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, você vai ter que fazer o PEI dele. E para transtornos funcionais também. Você vai ter que fazer isso, que seria para a pessoa com dislexia, para a pessoa com TDAH, você também tem que fazer. E para com dificuldades de aprendizagem, que não é uma pequena dificuldade de aprendizagem, é uma aprendizagem de dificuldade mais acentuada, ele também tem que ter o P. Mas nós não vamos entrar nessa seara, isso é com os coordenadores pedagógicos de vocês. O AEE vai dar suporte para os alunos com deficiência e vai continuar também dando encaminhamentos, fazendo orientações para esses transtornos funcionais, como a gente sempre fez. Como a gente diz, alunos com transtornos funcionais sentam nas primeiras cadeiras, a gente acompanha de perto. Alunos que têm hiperatividade, deve ser dado a eles oportunidades de trabalho dentro da sala de aula, na própria sala de aula, sendo ajudante do diretor, indo fazer tarefas fora da sala, tendo pausas onde a gente pede para ele buscar coisas e ele volta, que é justamente para ele ter um tempo de extravasar essa energia toda que ele tem. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga alcançar o sucesso na inclusão escolar dos alunos da rede municipal. Mais dúvidas vocês façam, que aí eu vou respondendo.